Graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Amém? Diz assim a palavra: orai sem cessar. Orai sem cessar. É só isso daí mesmo. E você vê que a palavra de Deus, um versículo tão curto, 3 palavras ali: orai sem cessar. E como essas palavras é edificante na nossa vida e como faz nós refletirmos sobre as nossas vidas, sobre o nosso dia a dia. E essa noite eu gostaria de falar sobre a importância da oração nas nossas vidas. A oração é tão importante nas nossas vidas, ela é tão importante quanto o ar que nós respiramos, a roupa que nós vestimos. E é através da oração que nós temos, como nós podemos nos achegar mais diante do Senhor, de nos aproximarmos de Deus através da oração, de nos humilharmos diante dEle. E a oração é se humilhar diante de Deus, pois quando nós oramos, nós verbalizamos todos os nossos erros, todas as nossas falhas, nós verbalizamos o quanto somos dependentes de Deus. Isso é tudo no momento da oração, e nós verbalizamos isso diante de Deus, o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores, diante desse Deus que é triplamente santo. Ele é santo, santo, santo. E através das nossas orações, nós verbalizamos o quanto nós somos falhos e pecadores diante desse Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes, nós não temos esse hábito, esses momentos diários com Deus, de orar mesmo, orar durante todo o nosso dia. Porque muitas vezes, entendo o que eu vou dizer, às vezes nós somos muito orgulhosos ao ponto de reconhecer o quanto que nós somos dependentes, do quanto que nós somos falhos diante do nosso Deus. E muitas vezes isso acaba nos afastando de Deus. Nós não temos esse momento diário de oração com Deus. E a oração é isso, é declarar a Deus as suas falhas, declarar a Deus os seus erros, declarar a Deus o quanto você é pecador, declarar a Deus os teus planos, declarar a Deus os teus sonhos para esse Deus que é tão poderoso. E em vista de tudo isso, nós percebemos como muitas pessoas estão fracas espiritualmente, porque não tem esse entendimento de qual é essa necessidade, de quanto é necessário ter uma vida de oração com Deus. E como disse um pouco antes, ela é tão importante na nossa vida quanto o ar que nós respiramos, quanto a roupa que nós vestimos. Ela é tão importante quanto a gasolina que tem que estar no seu carro para ele poder funcionar, o quanto importante quanto a bateria do celular para ele poder funcionar. E a oração é isso nas nossas vidas. Ela é muito importante. Ela
é o combustível essencial para as nossas vidas cristãs, esse momento com Deus, ter esse momento de intimidade e de conversar com Deus e declarar todas essas falhas, o quanto somos dependentes desse Deus Todo-Poderoso. E levando um pouco para o nosso dia a dia, dessa questão da oração, nós vemos muitas vezes que usar algo básico do nosso dia a dia, quando nós deixamos de orar, quando nós tomamos um café com a nossa família, nós deixamos de orar quando nós vamos almoçar, quando nós vamos jantar, ou quando nós vamos fazer alguma coisa durante o nosso dia a dia, nós não temos esse hábito de orar a Deus, muito menos ainda, quando nós estamos em algum lugar aberto, ou algum lugar público, nós não confessamos a nossa fé. E o que é isso, meus queridos? É o orgulho. O orgulho muitas vezes não deixa a gente ter esse momento de intimidade com Deus durante o nosso dia a dia, porque nós vamos ter que confessar as nossas fés, confessar os nossos erros. E lá em 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se você faz qualquer coisa durante o seu dia a dia, seu trabalho, alguma coisa, ou você está ali comendo alguma coisa, você está bebendo alguma coisa, e você entrega isso para Deus em oração, é Deus que está sendo glorificado, e não é você que está sendo glorificado, é Deus que está sendo glorificado. Então a gente tem que deixar esse orgulho de lado, parar de pensar nas pessoas que estão aos nossos lados, nas pessoas que estão nos vendo, e confessar essa fé, mostrar o quanto nós amamos esse Deus. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho de Deus, nós não podemos ter vergonha, nós temos que confessar a nossa fé mesmo. E em 1 Pedro 2,12, fala sobre a conduta do cristão, fala que muitas vezes pela sua conduta, pelas suas atitudes, muitas pessoas podem se converter através da tua conduta. Elas veem algo diferente no teu modo de agir, nas tuas atitudes, nas tuas condutas. Isso muitas vezes acaba levando uma pessoa a voltar aos caminhos do Senhor, voltar essa vida com Deus, essa conduta. A pessoa vê algo diferente em você, mas não é você, é Cristo que ela vê. Ela vê Cristo através das suas atitudes, através da tua conduta. Então nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Deus, nós não podemos nos envergonhar, amém? Agora, pensa comigo. Você está ali no Aspen Park, ali, que é o Maringá Park. E você está ali em horário de almoço. E está aquele pico de gente lá. Tem gente para tudo que é lado ali E você tem esse entendimento, você tem esse discernimento que você tem que ter esse momento de oração. Deus coloca isso tão forte no seu coração, que ele queima tudo, de orar a Deus, agradecer por aquele alimento, e muitas vezes nós não fazemos isso. Nós olhamos para o lado, vemos aquele monte de pessoas lá e falamos: eu não vou orar não, está todo mundo me olhando, tem muita gente aqui. E pensa que às vezes, naquele exato momento que isso queima dentro do seu coração, de você ter essa atitude de oração, de agradecer pelo alimento, orar ali pela comunhão que você está tendo, às vezes naquele momento Deus colocou alguma pessoa ali no shopping que precisaria ver essa tua atitude, essa tua intimidade com Deus, esse momento de você confessar a sua fé.
Às vezes ela precisava só daquele momento para ela poder enxergar algo diferente, para ela poder ajeitar os caminhos dela com Deus, daquele momento seu, daquela conduta sua, daquela tua atitude. E nós, muitas vezes, por causa de orgulhos, a gente fala, não, eu não vou. Tem muita gente aqui, estou com vergonha. E estar com vergonha é a mesma coisa que negar a Cristo. E nós não podemos ter essas atitudes. A gente tem que confessar a nossa fé onde nós formos, pregar o Evangelho. E nessa vida, nessa nossa falta de oração com Deus, essa falta que nós temos, me fez refletir sobre como que algumas coisas nas nossas vidas acabam não dando certo, acabam não indo do jeito que nós planejamos. Lá em Provérbios 3, o versículo 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. 6. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Lembre de Deus em tudo. Tudo. Ele diz tudo, é tudo, é tudo. Qualquer coisa que você fizer, lembre de Deus, e Ele lhe mostrará o caminho. Isso me fez entender que muitas coisas não dão certo nas nossas vidas, porque nós não oramos e porque nós não pedimos discernimento para Deus, para saber se é da vontade dEle, se é do agrado dEle, tudo que nós vamos fazer. Nós deixamos isso muito de lado. Nós não colocamos Deus na frente dos nossos negócios, nós não colocamos Deus na frente das nossas famílias, nós não colocamos Deus na frente dos nossos planos, nós não colocamos Deus na frente dos nossos sonhos, nós não colocamos Deus na frente de nada nas nossas vidas, nós simplesmente esquecemos dEle. E o certo é nós colocarmos Ele sempre na frente de tudo, em tudo o que nós fizermos, porque se nós tivermos essa vida séria de oração com Deus, e sempre ter esse entendimento, esse discernimento, de colocar Deus na frente de todas as nossas coisas que nós vamos fazer, se nós temos esse entendimento, nós realmente conseguimos entender o que as Escrituras dizem em Isaías 55, 8, 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se nós colocamos Deus, temos essa vida, essa prática de sempre estar em oração e colocar Deus na frente de tudo, a gente começa a entender mais essa parte de Isaías, que nós temos os nossos planos, mas Deus tem uns planos maiores do que os nossos. Às vezes nós achamos que nosso sonho é bacana, mas Deus vem e fala: não sabe de nada, inocente, eu tenho um sonho muito melhor do que o seu. E o que nós precisamos? Nós precisamos ter uma vida de oração e colocar Deus sempre na nossa frente, em tudo o que nós fizermos, sempre colocar Deus a todo momento na frente das nossas vidas. E a oração é um ato de humildade, é um ato de fraqueza, porque quando nós oramos, nós admitimos o quanto nós somos falhos, admitimos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos necessitados da presença de Deus, e admitimos que nós não temos controle de nada nas nossas vidas, nós não temos controle de absolutamente nada, que não somos autossuficientes.
E a oração é isso, é se humilhar e admitir todas essas falhas, todos os nossos erros. Mas Deus, Ele se agrada desse ato de humildade que nós temos. Lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, 7, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Desse versículo eu separei ele em 4 partes. A primeira: nós nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus. Em outras palavras, a oração reconhece que Deus é soberano e controla todas as coisas. Ele é totalmente soberano, Ele cuida de todas as coisas. Com a sua poderosa mão, com a tua mão, Ele governa todo mundo. Ele governa a vida de cada um. Agora, imagina comigo, a mão poderosa de Deus cuidando de tudo. Imagina Deus na criação do mundo, na criação de tudo. Deus, Ele diz aos planetas para eles entrarem dentro de cada órbita, e os planetas o adoram e se curvam diante dele e o obedecem. Deus diz às estrelas para elas se firmarem nos seus lugares, e elas o adoram e os obedecem. Ele diz para os montes se erguerem, para os vales se esvaziarem. Eles se adoram a Deus, se curvam diante dele e o obedecem. Ele diz ao bravo mar: você vai subir até esse ponto, e desse ponto você não passará. E o mar adora a Deus e lhe obedece. E quando Deus diz para você: ore sem cessar, e você diz: não. Eu estou com vergonha porque tem muita gente aqui. Vocês entendem? E mesmo assim, ele diz nesse versículo para nós nos humilharmos sob a poderosa mão dele. Nesse exato momento, ele está com a mão estendida sobre a vida de cada um, cuidando de cada um e dizendo para cada um de vocês: humilhem-se, meus filhos amados, se humilhem sob a poderosa mão de Deus. A todo momento, essa mão poderosa desse Deus maravilhoso, ela está sempre sobre a sua vida, te cuidando, pedindo para você se humilhar sobre a poderosa mão dele. A segunda, a oração aguarda pelo tempo oportuno para que Deus nos exalte. Esperar, entenda o que eu vou dizer, esperar por Deus é humilhante, porque, novamente, nós reconhecemos que nós não podemos mudar nada. Isso faz a gente entender, a gente se humilhar, que nós somos totalmente dependentes dele, das coisas que ele tem para fazer nas nossas vidas. Nós não podemos mudar nada, tudo acontece dentro do tempo de Deus, é tudo dentro do tempo dele. Nós muitas vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, aconteçam na nossa vontade, quando nós queremos, mas como diz a palavra ali, no tempo oportuno, para que todas as coisas aconteçam. E em Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo, e é tudo dentro do tempo de Deus. Como diz ali no versículo, no tempo oportuno, que ele, no tempo oportuno, todas as coisas vão acontecer. É dentro do tempo de Deus. Muitas vezes a gente fica ansioso, fica nervoso, acontece muitas coisas, mas quando a gente começa a ter uma vida com ação, uma vida colocando Deus sempre na frente,
a gente começa a entender que as coisas acontecem tudo no tempo de Deus, porque Ele faz as coisas totalmente perfeitas. Ele conhece todas as coisas, desde o começo, e Ele conhece o fim de todas as coisas. Ele sabe o tempo certo, as coisas que são boas para vocês, amém? A terceira, Deus nos diz para lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Às vezes a gente pensa, por que que nós precisamos contar todas as coisas para Deus, se Ele sabe já de todas as coisas, se Ele já as conhece antes mesmo de nós falarmos? Porque pedir é um ato de humildade também. Deus quer que, Ele conhece todas as coisas, mas Ele quer que nós verbalizamos essas coisas para Ele. E como diz a palavra ali em 1 Pedro 5,5, diz assim: e revesti-vos de humildade, pois Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A oração nos coloca na posição de receber graça de Deus, receber o favor de Deus. E Deus, Ele quer totalmente entregar isso para nós, a graça dEle e o favor. E Ele nos ensina aqui a melhor maneira como nós podemos receber isso, sendo humildes. Sendo humildes. E nós aprendendo a sermos humildes, lançamos sobre eles todas as nossas ansiedades. Em Mateus 11 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nos ensina que nós podemos descansar nele, lançar todas as nossas ansiedades, e como diz ali no versículo, nós nos humilhando sob a poderosa mão de Deus, no templo de Deus, Ele nos exaltando, e nós aprendemos com essa humildade, lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. E Ele que nos ensina, do Teu Filho amado, que é humilde, que é manso, que nós podemos colocar essas ansiedades nele, que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E quarta, Deus nos diz para lançar nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós, porque Ele tem cuidado de vós. Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todos os lugares, Ele está com cada um, Ele ouve a oração de cada um. Ele está em todos os lugares e Ele ouve a oração separadamente de cada um, individualmente de cada um. Ele está em todos os lugares, mas Ele sabe cuidar de cada um. Ele sabe que cada um tem um jeito de ser cuidado pelos braços dele, pelo cuidado do Pai. E Ele te conhece pelo teu nome, Ele te chama pelo teu nome, Ele conhece o teu nome e Ele te chama. Ele sabe todos os fios de cabelo que tem na sua cabeça, Ele sabe toda a quantidade. Ele te chama desde o ventre da tua mãe, Ele está cuidando de você, Ele sempre está nos sustentando. 1000 caem na nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, e a gente está firme com Ele, porque Ele está sustentando a gente, sustentando nós, porque Ele tem cuidado de vocês a todo momento. Nós temos esse hábito, como nós não temos uma vida de oração todos os dias, nós temos esse hábito de esquecer de Deus, mas Ele sempre está cuidando a todo momento de nossas vidas, a todo momento Ele sempre está presente conosco, a poderosa mão dEle está sobre a nossa vida, cuidando de cada um. Ele cuida de você a todo momento, amém?
para finalizar, Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus queridos, como nós temos que ter essa vida de oração, orar sem cessar, ter sempre esse momento de intimidade com Deus, e como nós temos que pedir perdão aos céus pelas nossas falhas, pelas nossas vidas pecaminosas. Ali diz: pois nós carecemos da glória de Deus. O que é carecer? É você não ter absolutamente nada. Nós necessitamos disso. Nós necessitamos da glória de Deus. E a palavra diz: todos pecaram, todos. Ninguém se salvou. Todos nós pecamos. E como falamos um pouco anteriormente, às vezes o nosso orgulho não deixa nós enxergarmos disso trazer um grande temor às nossas vidas, de nós reconhecermos o quanto nós somos falhos com Deus, o quanto nós somos pecadores, e o quanto isso é terrível para as nossas vidas, de quanto nós somos falhos, porque nós somos pecadores todos os dias, todo momento. Nós sempre estamos errando contra o nosso Deus. Isso tem que trazer um grande temor para as nossas vidas. Nós não temos consciência do quanto nós somos pecadores. O mesmo quanto um peixe não sabe o quanto que ele está molhado. Nós não sabemos como nós somos pecadores. E isso tem que trazer um temor muito grande aos nossos corações, que o quanto nós somos falhos, o quanto nós precisamos ter uma vida de oração com Deus, assim como diz no primeiro texto que nós lemos: orar sem cessar, orar sem cessar, orar a todo momento, colocar Deus na frente de todas as coisas que nós fizermos. E como lá em 1 Coríntios 10:31, quer bebais, quer comer, fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que Deus sempre seja glorificado nas nossas vidas, a todo momento onde nós estivermos, e que nós possamos ter essa vida de oração, essa vida de intimidade, de nos achegar cada vez mais diante de Deus, cada vez chegar mais desse Deus que é triplamente santo. Ele é santo, 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 porque a cada passo que nós damos diante de Deus, a cada passo que nós nos aproximamos de Deus, o que há nele começa a fluir em nós, a santidade dele, o perdão dele, o amor dele. Isso traz uma alegria aos nossos corações, e creio que nesse momento acontece com um versículo ali: orar sem cessar. Você vai amar tanto estar na presença de Deus, que você vai orar e orar. Você não vai ligar para ninguém que está do teu lado, você não vai ligar para quem está na tua frente, para quem atrás, onde você estiver. Você vai orar sem cessar, porque é uma maravilha estar na presença de Deus e reconhecer o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores e o quanto necessitamos de Deus nas nossas vidas, nos direcionando em todos os passos, em todos os nossos caminhos. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, que nós possamos a cada dia nos humilhar diante da Tua presença, Senhor, e que nós possamos, Pai, reconhecer o Teu cuidado, reconhecer
que a Tua mão sempre está sobre as nossas vidas, Senhor, sempre nos cuidando, sempre zelando por nossas vidas, sempre dando-nos direcionamento, Pai, e que nós possamos entender isso, que isso queime nos nossos corações, Pai, que nós tenhamos uma vida em oração, Senhor, uma oração sem cessar, buscando a Tua presença, buscando a Tua face, o Senhor nos dando entendimento e discernimento, que o Senhor está sempre cuidando de nós, o Senhor sempre está presente conosco, Senhor, e que nós possamos, Senhor, colocar sempre o Senhor em primeiro lugar, que nós possamos colocar o Senhor em tudo o que nós fizermos, Senhor, nos nossos serviços, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa família, Senhor, nos nossos sonhos, nos nossos planos, que nós possamos sempre colocar o Senhor na frente de tudo, Senhor, que o Senhor tenha o total controle de nossas vidas, Senhor, que nós possamos a cada dia aprender sempre mais sobre isso, Senhor, de sempre que nós somos dependentes de Ti, Pai, e que nós nos humilhamos, e nós podemos aprender com o Teu Filho amado, que é humilde de coração, que nós possamos aprender como Ele, Pai, a sermos humildes sob a Tua poderosa mão, Pai, e que tudo acontece no Teu tempo, Senhor, não é no nosso, Senhor, é tudo no Teu tempo, Senhor, como diz a oração do Pai Nosso, seja feita a Tua vontade, é a Tua vontade que tem que ser feita, Senhor, e não a nossa, Senhor, e que seja feita tudo dentro do Teu tempo, Pai, que o Senhor conhece tudo, o Senhor conhece o começo de todas as coisas, e o Senhor conhece o fim de todas as coisas, Senhor, e que o Senhor possa sempre nos guiar na Tua vontade, Senhor, a Tua vontade que diz que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, Senhor, que nós possamos ter esse entendimento, esse discernimento de podermos caminhar na Tua doce vontade, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Podem ser